Olá, professora Marinês, de Física. Farei uma breve explanação aqui sobre o conteúdo impulso. Conteúdo das aulas 13 e 14 postadas no Classroom, tá? Lembrando que a partir da aula 13, iniciou o segundo trimestre, ok? Então, vamos lá, gente. Impulso. O impulso tem tudo a ver com quantidade de movimento, conteúdo que nós vimos nas aulas anteriores, tá? O que é quantidade de movimento? Todo corpo dotado de massa, ele vai adquirir velocidade, mas essa velocidade depende da massa, né? Um corpo com maior massa, para uma mesma força aplicada, ele vai adquirir menor velocidade. Então, o impulso, ele depende da quantidade de movimento, tá? Então, vamos ver o que é o impulso. Bom, o impulso ele é uma grandeza física vetorial, tá? E está relacionada com a força aplicada durante um pequeno intervalo de tempo. Por exemplo, eu tenho uma bola parada e eu vou dar um chute na bola. O momento do chute, do impacto do meu pé com a bola, nós chamamos isso de impulso. Veja bem, eu apliquei uma força num pequeno intervalo de tempo sobre a bola, tá? Isso eu chamo de impulso. E quanto maior a força aplicada sobre um objeto, maior é a velocidade que ela vai adquirir, ou seja, maior é a quantidade de movimento. Então, essa é a relação do impulso com a quantidade de movimento. Quanto maior a força aplicada, maior é a velocidade. Consequentemente, maior é a quantidade de movimento. Aqui no exemplo, ele trouxe aqui o impulso aplicado do taco na bola de golfe, por exemplo, né? Pequeno intervalo de tempo aqui, com a força aplicada pelo homem, isso aqui nós chamamos de impulso. Veja bem, o impulso, como é uma grandeza física vetorial, né? O vetorzinho em cima aqui. A unidade de medida de impulso é Newton vezes segundo. Por quê? Newton vem de força e segundo vem de tempo. Tá? Adiante. Aqui, nessa figura, eu tenho o momento da colisão de uma bola com uma parede, por exemplo. Veja bem, no momento do impacto, né, no tempo zero aqui, que é o momento que ela bateu. Então, quando ela colidiu, no momento da colisão total, ela vai sofrer uma deformação, né? Provocada por quem? Pela força, né? Pela força com a velocidade. E após a colisão total, ela volta ao seu tamanho normal, né? Isso no caso de uma bola. Agora, se eu jogar, por exemplo, uma xícara contra a parede, então, a deformação ocorrida pela xícara será diferente do que a deformação ocorrida pela bola, porque depende do material de que é feito, né? Para a gente detectar ou compreender a deformação que o objeto vai sofrer, né? Adiante. Então, aqui nós temos, eu falei que o impulso nós podemos relacionar com quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento, massa, vezes velocidade, né? Como a gente já estudou nas aulas anteriores. E a gente faz a relação do impulso com a quantidade de movimento, tá? Então, ó, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Se o impulso é a força vezes o ΔT, a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, né? Aqui nós temos nessa figura, então, o exemplo de um atleta, né? Quanto maior o impulso, maior será a velocidade adquirida por ele. Tá? Então, por exemplo, quanto mais força eu aplicar na bola, com maior velocidade ela vai sair, né? Ela vai se deslocar com maior velocidade, né?
Com isso, com essa breve explicação, vamos resolver o exercício da aula 14. Os exercícios da aula 14, exercício número 1 diz assim, que uma bola de borracha e outra, feita com massa de modelar, ambas têm 100 gramas, são abandonadas na mesma altura até atingir um piso rígido. Sobre a situação apresentada, assinale a alternativa correta. Então, veja bem, se elas têm a mesma massa e elas foram abandonadas na mesma altura, elas vão adquirir a mesma quantidade de movimento, massa vezes velocidade, tá? Então, vamos analisar as alternativas. Alternativa A diz assim, que as duas apresentam a mesma variação de quantidade de movimento durante a queda? Verdadeira, tá? A letra B, por que não é verdadeira? Desde o início da colisão até o seu término, apenas uma apresenta o mesmo valor do impulso? Não, as duas vão apresentar o mesmo valor do impulso. Por quê? Porque impulso é igual à quantidade de movimento, tá? Forma o teorema do impulso. A letra C, por que é falsa? Elas exercem a mesma força sobre o piso desde o início da colisão até o seu término? Elas exercem forças diferentes. Por quê? Porque o material de que elas foram feitos é diferente. A mesma coisa do exemplo que eu expliquei ali da xícara. A deformação produzida pela xícara é diferente da deformação produzida pela bola. Mas isso não quer dizer que elas não tenham a mesma quantidade de movimento, né? Desde que elas tenham a mesma massa. E elas vão adquirir, desde que tenham a mesma massa, adquiram a mesma velocidade, né? Então, falsa, letra C. A letra D, apresenta variação da quantidade de movimento diferente durante a queda? Não, a variação da quantidade de movimento durante a queda é igual. Por quê? Por causa que a massa de ambas as bolas são iguais, tá? Então, a resposta certa é a letra A. A número 2 diz assim, uma bola de vôlei com massa 0,27 quilos, deixa eu coletar as informações aqui, é atingida pelo jogador e saindo do repouso, ou seja, velocidade igual a zero, velocidade inicial, atinge 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Determine o valor do impulso. Então, a gente viu ali que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, tá? Então, eu tenho aqui, vou tirar só o note aqui debaixo. Então, eu tenho que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Quem é a variação da quantidade de movimento? A massa vezes a velocidade. Então, se eu tenho a massa que vale 0,27 e eu tenho a velocidade que vale 30, então, o meu impulso vale, deixa eu calcular aqui, 8,1 Newton vezes segundo, que é a unidade de medida, tá? Então, a resposta certa é a letra B, da número 2, ok? Muito bem, essa foi uma breve explicação das aulas 13 e 14 sobre impulso.